uma sensação de desgosto, não é relacionado com frustração, nenhuma expectativa que eu criei. É simplesmente uma constatação da situação como é, mas que me tira totalmente a vontade de viver aquilo, de estar ali, de estar vivo dentro daquela situação. Então vai te minando, vai roubando aquele desejo de viver. Então você entra num lugar que você começa a ser contaminado por aquela vibração, aquela energia. E você não vê muita solução para aquilo. Você se acomoda dentro da situação, não tem solução. Você olha para aquela situação, você fala, é assim mesmo. E para mim só tem uma opção, sair ou ficar. Mas quando não existe a opção de sair, e eu tenho que ficar dentro daquela situação, eu vou sendo tomado por um desgosto. A depressão nem tem esse nível, a depressão mesmo, é que assim, a depressão você vai construindo ela, né? Você vai indo, até que chega num lugar que quando você vê, você construiu uma situação. Só que a depressão mesmo não tem nem o desgosto, porque não tem nem a constatação de que aquela situação não te dá gosto, porque nenhuma situação te dá gosto, na verdade. Então, na depressão, a gente fica num estado de não sinto nada. Então, tipo, também não tem quando tem uma coisa muito boa, aquilo não move nada em mim. Quando tem uma coisa muito ruim, também é indiferente, né? É diferente. É uma ausência total da vida. A depressão é isso. A gente deprime tanto, fica tão baixa a nossa vibração que nem essas sensações elas existem mais. Nem as emoções elas estão ali. Então a gente chama isso, os depressivos, eu já atendi bastante gente, chama isso de melancolia, um estado melancólico. Mas é desesperadora a depressão real, porque esse lugar de ausência total de vida te faz querer tirar a sua vida, né? É uma sensação muito maluca. Você fala, ué, mas se você não sofre, não sente nada, por que dá tanta vontade de sair daqui, acabar com isso? Porque nós fomos projetados para a vida e nós fomos projetados para a nossa sobrevivência, né? Então, existe um nível de entendimento de que se eu não estou contribuindo para a vida e ainda estou atrapalhando a vida dos outros, é melhor eu não existir. Isso acontece com as nossas células que se suicidam, né? Porque elas entendem que se eu não ajudo e ainda atrapalho, é melhor não estar aqui. Então, a gente tem essa constatação muito forte quando a gente está na depressão. Então, a gente não deve falar que está deprimido, porque a gente chama essa experiência por conta da distorção que a gente criou em relação ao que é a depressão. Então, a gente fica falando, é porque eu tô deprimido, e você não pode viver uma distorção, né? Então, você acaba tendo uma experiência de depressão real. Então, a gente tem que cuidar com os diagnósticos que a gente fica se dando. Então, não é depressão, não é transtorno alimentar. Quando a gente afirma isso, a gente dá um sim para esse campo de informação. E a gente vai adentrando esse campo de informação. Então, transpor, né, ultrapassar o limite da dor e do sofrimento
é complicado porque depois você entra nesse estado. Tá? Você pode entrar nesse estado. Então, ter lapsos, é diferente de ser um depressivo, de ter a depressão, tá bom? E para que serve o desgosto? Quem arrisca? Então, tem momentos na vida que nós adentramos situações que são situações específicas de campos mórficos, de campos vibracionais, que informam para a gente o tipo de vibração que existe ali, não tem? Então, você entra num ambiente que é perigoso, um ambiente de risco, tem um campo vibracional que informa todos esses riscos e todas as consequências de estar ali, e você escolhe ficar ou sair. Não é assim? Então, eu estou me relacionando com uma pessoa que é agressiva e violenta, e tem histórico de agressão e de violência. O que acaba acontecendo naquele momento? Eu tenho essa informação que chega para mim vibracionalmente, né? Qual é a informação? Como é confuso, né? O que você fala? Vou sair desta relação. Esse cara é um narcisista, psicopata, é esquisito demais essa relação, ele é estranho, né? O seu corpo está informando, você está percebendo, as vibrações te colocam numa tensão, né? Para que você possa sair disso. Então, aquela sensação é para que você perceba a situação e saia dela, né? Analisação do desgosto. O que ele te diz? Qual é a leitura que você faz daquele ambiente que você tá, que gera desgosto? Não tem nada para fazer ali, para expandir ali. Não, ele diz, se você continuar nessa vibração, você vai ficar igual. Você vai se acomodar aqui e vai perder a sua capacidade de sair disso. Não é assim? O desgosto não te fala. Você estacionou aqui, parou aqui. O conformismo. Ele te diz que é perigoso ficar ali. Porque se eu ficar aqui, eu vou passar a sentir isso. Minha vida vai se tornar isso. O que você fala? Meu Deus, né? Que nem a Rê, abriu a porta de casa, viu a mãe, sei lá, a mãe, falou, nossa, esqueci o quê? Nem tem como esquecer o fogão ligado. Esqueci a panela do fogo, tchau. Sai correndo. Porque você olha aquela situação, é uma sinalização, gente. Olha aquela situação, sente aquela energia, percebe que você vai ficar ali por algumas horas e você sente mesmo esse desgosto. E aí você fala, nossa, o corpo diz, não fique aqui, porque se você ficar aqui, de alguma forma, isso vai interferir no seu potencial. Só que o desgosto, a sinalização do desgosto é diferente do medo, porque o medo é lutar, sobreviver, fugir, morrer. O desgosto é apatia, melancolia e depressão. O que está te sinalizando? Que se você continuar naquela situação, ou se você não mudar isso, você vai caminhar para esse tipo de morte, que é uma morte de suicídio. Que é aquilo que a gente estava falando, que as células se aniquilam. Dá para entender? Mas o corpo não deixa de sinalizar num primeiro momento qual vai ser o resultado dessa sua escolha. Ok? Então, a gente já está estudando bastante e sabe que todas as emoções são sinalizações. Elas são amigas? Dá para subestimar o campo de informação de um lugar?
E quando eu escolho ficar, eu escolho a experiência inteira. Correto? Então não dá para subestimar. Por que a gente saiu correndo da Suíça? Deus me livre. Foi o lugar mais caro, a gente já estava com tudo pago. Tipo, ia perder uma grana, só que você começa a sentir aquela energia do lugar, que quando você vê, você está parecido. Por quê? Porque você está sentindo, o corpo está sinalizando, você tem que fazer alguma coisa com isso. Quando você não faz, você diz um sim. Você fala sim, vamos viver isso aqui, vamos ficar aqui. Vai ser assim. Né? Para o seu corpo, para toda a sinalização. Então a gente saiu fora. André, até eu aqui. Então a gente precisa fazer mudanças? Precisa. Precisa fazer escolhas? Precisa. Senão a gente vai entrar nesse lugar do desgosto. Porque não é ali que eu tenho que estar. Então eu começo a sentir a sensação do desgosto quando eu percebo que isso não está contribuindo para o meu potencial, tá? E está me roubando vida. Não tem como a gente achar que é um enredo da mente. O desgosto, ele é muito claro, eu só sinto. Eu percebo. Eu tenho a sinalização. Todas as sinalizações, elas são muito verdadeiras, né? Então, quando vocês perguntam, mas como saber, tal, é basicamente isso. A gente está com tanto contexto de vida desajustado que não está dando para saber de onde está vindo isso. Mas uma coisa é certa, está vindo. Porque o corpo, a sinalização está ali. Correto? Então, você tem que começar a arrumar uma coisinha por vez. Mas você tem que pegar uma coisa por vez para resolver. Porque senão, com certeza, fica muito difícil você identificar o que é. E vai por eliminação, que é igual o médico que precisa achar um diagnóstico. Ele vai eliminando, vamos tratar isso, vamos tratar aquilo, vamos tratar aquilo. Aí às vezes você acha no meio do caminho, às vezes demora, às vezes acha de cara. Tem que ir tirando, porque a gente tem que buscar a constatação, justamente para a gente sair dessa confusão que a gente tem ainda de ficar, mas será que é minha mente? Mas será que não é? Será que é isso? Será que é aquilo? Então é isso. Deu para entender? Então as emoções e as sinalizações do corpo nunca mentem. Nunca. Por quê? Porque elas são suas melhores amigas. Ai, me senti mal. Ao invés de eu olhar o contexto da situação e querer mudar a situação, eu quero dizer para o meu corpo, para de me fazer sentir mal. Eu não posso fazer isso, porque se eu não tiver mais esse recurso, eu não me movo para o lugar da minha realização, do lugar da minha felicidade. Se eu falo assim, ai, eu não aguento mais sentir desgosto, como que eu faço, doutor, para tirar isso de mim? Ah, toma a cápsula verde com a vermelha e com a amarela. O que eu estou fazendo, na verdade? Embotando os meus sentidos. Mas os meus sentidos são fundamentais, porque sem eles eu não vou sair da situação que eu tenho que sair.